Olá, querido amigo, querida amiga, sejam bem-vindos. Nós estamos começando agora a nossa escola sabatina e hoje, de uma forma muito especial, neste sábado pela manhã, onde estamos aqui rendendo culto, louvor, gratidão ao Senhor, estamos comemorando 168 anos da escola sabatina. Nada melhor do que comemorar esses longos anos de bênçãos de Deus, do que refletirmos juntos na sua palavra. E aí, você estudou a lição essa semana? Eu quero convidar você agora a pegar o seu guia de estudos, que está aqui na minha mão, pegue aí correndo, deixe pertinho de você, junto da sua Bíblia, porque nesta manhã nós vamos aqui pontuar os principais tópicos daquilo que estudamos esta semana. E eu não estou sozinho, nesta manhã estou aqui com a Alessandra, estou aqui com o Patrick, para juntos recapitularmos a lição, juntinho com você, que está aqui nessa grande classe online. Alessandra, feliz sábado, seja bem-vinda, que bom que você está aqui. Feliz sábado, Hugo, é um prazer estar aqui, é um prazer compartilhar um pouco mais dessa lição incrível. Bênção pura. Patrick, e aí, tudo bem? Seja bem-vindo, feliz sábado. Tudo bem, meu amigo? Graças a Deus, é um prazer estar aqui compartilhando essa lição tão maravilhosa com vocês e nessa data tão especial, né, Hugo? Muito especial, e que bacana que você também está aqui conosco. Lembre-se de compartilhar o link, porque essa classe é composta também por você. Bom, antes de nós orarmos, eu quero fazer uma introdução aqui daquilo que nós estudamos essa semana. Estamos aqui no novo guia de estudos falando sobre Deuteronômio, né? O título geral é A Verdade Presente em Deuteronômio. Essa é a lição 2, estamos iniciando aí esse novo trimestre e nessa semana nós tivemos a oportunidade de estudar aqui a história de Moisés, o seu ministério, a sua guinada junto ao povo de Israel, guiando pelo deserto, os seus encontros com Deus para as orientações a respeito da sua liderança, o seu comportamento como líder, o cuidado que Deus tinha em cada detalhe junto do povo de Israel, mesmo obedecendo ou desobedecendo. E nós vamos conversar item por item aqui de forma bem rápida sobre tudo isso que nós pudemos estudar ao longo desta semana. E a lição trouxe uma mensagem especial aqui, que quando nós olhamos para a história, nós não temos nada a temer, porque o Senhor, desde lá de trás, nos relatos fiéis da sua palavra, deixa claro que Ele se preocupa, Ele cuida de cada detalhe da vida do povo de Israel. E você e eu fazemos parte desse povo que deve testemunhar, que deve glorificar do Senhor. Então, para a gente começar aqui, eu vou convidar a Alessandra para ela orar aqui com a gente, para pedirmos a presença do Espírito Santo para iluminar a nossa mente nessa hora. Alessandra, ora para a gente então, por favor. Eterno Deus, muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui comemorando essa data da escola sabatina. Amém, E também revisando toda essa história de amor que o Senhor tem por nós. Queremos pedir a presença do Espírito Santo para que possamos entender, compreender e agir de acordo com a Tua vontade, em nome de Jesus, amém. Amém, bênção pura. Bom, nós vamos começando aqui a viajar na lição. É tanta coisa boa, né, Patrick e Alessandra, que a gente fica até com pena, porque o tempo é muito curto para a gente descrever aqui todos os pontos que a lição traz. E ela inicia conosco aqui, falando sobre o ministério de Moisés, dentro de um contexto que a lição trouxe para mim e para você, aqui em Êxodo, capítulo 32, onde foi sugerida a leitura dos versículos 29 a 32. Esse contexto aqui está trazendo especificamente um episódio que eu e você conhecemos bem, né, Alessandra, Patrick, onde Moisés sobe o monte para receber as orientações de Deus, sobre os ensinamentos, as regras que Deus havia instituído para o seu povo. Então Moisés sobe ao monte para ter um encontro com o Senhor, e aí tem um problema quando ele desce. Há uma decepção ali. O povo começou a construir ídolos para adorar outro Deus. Olha, o povo tinha acabado de ser liberto do Egito, da escravidão, de todos aqueles maus tratos que eles viviam, da falta de liberdade, né? Até de liberdade religiosa, da sua liberdade profissional. E no meio dessa peregrinação, o líder espiritual do povo se retira por alguns momentos para se encontrar com Deus. E quando ele desce da montanha, ele se decepciona porque encontra um povo distraído, querendo substituir uma adoração. Alessandra, e aqui a gente observa que Moisés assumiu um papel especial aqui. Ele, ao ver essa situação e Deus ali nesse diálogo, quando ele retorna, começa a recriminar, a reprovar o comportamento do povo de desobediência, de deslealdade. E a lição mostra para a gente que Moisés, como líder,
não teve um comportamento de, não, eles são rebeldes mesmo, Senhor, elimine, faça o que o Senhor quiser. Como é que foi esse comportamento de Moisés como líder, nesse papel aí, intercedendo a Deus para que os poupasse? Muito bem, é isso mesmo, ele estava intercedendo. E a gente pode ver que Moisés, ele tem um espírito de missão, sabe, Hugo? Sabe aquela pessoa comprometida de, tipo, me deu essa missão, eu vou cumprir e eu vou amar esse povo? E aí a gente vê uma abnegação da parte de Moisés. Perfeito. E o que seria isso, abnegação? Ele se desfez dele mesmo, introduziu aquela missão dentro dele, a despeito do que o povo era e como ele estava agindo, e pediu a misericórdia de Deus sobre aquele povo. E eu achei bem interessante na lição que pontua que ele, quando ele pede que o Senhor dê consideração àquilo, né, que perdoe aquele povo, ele pede que o Senhor carregue aquilo, que o Senhor suporte aquilo, dando o ar da intercessão que Jesus Cristo faz por nós hoje. Porque aquele povo rebelde nada mais é do que nós. Exatamente. Nós somos assim o tempo todo, a gente recebe bênçãos diariamente, a gente vê a mão de Deus e daqui a um segundo, se tudo vai mal, não de acordo com o que a gente acha que é bom, a gente é rebelde igualzinho aquele povo, nada muito diferente. E aí a gente tem líderes que intercedem por nós, assim, que é o nosso líder Jesus, que ele está ali disponível. É nesse olhar que eu achei bem interessante, Hugo. A gente consegue observar, a Bíblia descreve em outro contexto que Moisés fez o quê? Ele soltou as tábuas quando Deus te entrega ele, ele soltou a tábua no chão, aí o pessoal falando, mas era o quê? Um sentimento de amor, de tranquilidade? Claro que não, ele estava irritado, porque você imagina se nós três estivéssemos no deserto, e durante a nossa caminhada, à noite o deserto faz o quê? Faz frio que a gente não conseguiria sobreviver, e de dia é um calor terrível. Aí Deus manda uma coluna de nuvem para nos proteger do sol quente, e à noite aquela coluna de nuvem se transforma numa coluna de fogo para nos aquecer da temperatura. A gente vê a glória do Senhor, o cuidado dele conosco, e daqui a pouco, quando o nosso líder se distrai, ou melhor, se distrai não, sai, se afasta para receber as orientações de Deus, a gente parece que se esquece de tudo. A gente se esqueceu do maná, a gente se esqueceu da coluna de fogo, a gente se esqueceu da nuvem que nos protegia das temperaturas bruscas, e passa a adorar ali outro ídolo. E o sentimento, imagine se é a Alessandra que é a líder do povo de Israel nessa hora, imagine se é Patrick que é a líder do povo de Israel, imagine se é você, querido amigo, que está em casa junto conosco nessa classe, que é o líder. Você ia ficar bravo? Você ia ficar bravo? Eu acredito ligeiramente que sim. Eu acho que eu também ficaria. Eu acho não, eu tenho certeza. Eu acho que a resposta nossa, Hugo, seria mais próxima, talvez, àquela que Pedro deu, né? Que façamos igual a Elias, que desça fogo do céu. Nossa, para consumir esse povo miserável, meu Pai eterno. Ô, Hugo, a gente pode pontuar isso nas nossas articulações na igreja, né? Nos nossos grupos, na nossa liderança na igreja. Muitas vezes as coisas acontecem, estão combinadinhas e não acontecem como deveria ser. A gente meio que... A gente já fica vermelho, Né? né? Nesse nível. negócio... Imagina Moisés com aquele povo todo. Não, milhões de pessoas, irmãos. E a gente observou aqui, a lição trouxe essa tônica, perguntando o que nós podemos aprender com o caráter de Moisés. Amigo querido, Moisés estava num contexto liderando ali mais de 2 milhões de pessoas, homens, mulheres, adultos, jovens, crianças, alguns obedecendo, outros não. E nós vemos aqui como a lição trouxe para nós, que Moisés buscou interceder por um povo pecador. Ele pediu a Deus, Senhor, tenha compaixão dessas pessoas. E a gente vai prosseguindo aqui um pouco a mais, ainda nesse contexto aqui, e agora, nesse exato momento onde Deus externa o desejo de corrigir, de eliminar, ou de se esbravejar, digamos assim, com relação ao comportamento de ingratidão, de infidelidade. E Patrick, e aí a lição também traz para a gente essa descrição aqui. Qual foi o comportamento desse líder nessa conversa de Moisés com Deus? Quais foram os pedidos que Moisés apresentou a Deus dentro desse contexto de desobediência, de infidelidade do povo para com seu Senhor? Então, Hugo, ele, contra todas as expectativas, ele foi lá e foi o mais paciente possível. Moisés era tido como o homem mais paciente de todo mundo naquela época, né? E ele escolheu participar da mesma sorte que o povo teria. Deus falou que queria eliminar aquele povo que não estava aguentando mais aquele coração incrédulo que aquele povo tinha, e ao mesmo tempo, Moisés chega lá como um bom líder que se coloca no lugar daquele povo rebelde, duro, de dura serviço, como a Bíblia fala,
E ele vai lá, fala que decide compartilhar da mesma sorte daquele povo. Eu vendo o pastor, o pregador, né, Dr. Rodrigo Silva, comentando a respeito dessa situação, ele fala que nesse momento Moisés fez uma coisa muito interessante. Ele fez uma atitude chamada Hutzpah, que quer dizer, é um ato é tipo uma ousadia de uma pessoa que confia na bondade do seu Deus. Ele, assim também como, por exemplo, na história de Jacó, quando ele fala, Senhor, não te deixarei se não me abençoardes. Essa não é uma afirmação presunçosa da parte de Jacó, é uma afirmação de um servo que confia na bondade de seu Deus. Sim. E dessa forma foi parecido. Moisés, ele tinha tudo para, quem sabe, né, dar ouvido ao que Deus falou, mas ele viu que aquilo dali foi uma espécie de um teste. Deus, que estava sendo paciente o tempo todo com esse povo, ele meio que testou Moisés, porque posteriormente o que acontece? A glória de Deus passa diante de Moisés, ele fala, verdadeiramente vi que tu és um Deus bondoso, misericordioso e tudo mais. E é isso. Prática da misericórdia em todos os sentidos, né? Grandiosidade. A lição trouxe isso para a gente aqui. A preocupação de um profeta, de um líder que estava procurando compreender o comportamento de um povo e se colocando, como a gente viu aqui na lição, que Moisés em determinado momento se coloca, Senhor, se eu tiver que morrer para que o Senhor salve esse povo, que assim seja. Você teria coragem de dar sua vida assim para um povo rebelde? E você que está em casa, a gente fica pensando nisso, a gente se coloca no lugar, eu tenho essa mania, sabe, Alessandra, Patrick? Eu tenho essa mania de comparação. Senhor, será que eu seria firme assim? Será que eu teria essa paciência de pedir pelos rebeldes? Porque a gente quer esganar, a gente quer se livrar dos rebeldes. Como a Alessandra bem colocou aqui no comentário anterior, a gente quer se livrar do problema, a gente perde a paciência. Nós estamos aqui nos colocando agora nesse momento de reflexão de um líder que suplica a Deus, que clama a Deus pela vida de um povo que está agindo em desobediência, em infidelidade, onde esse líder, cansado de falar, de orientar, fala, Senhor, se possível, se necessário for, eu quero que o Senhor entregue, eu quero dar a minha vida pela salvação do teu povo, E quando a gente avança um pouquinho mais aqui na lição, a gente vê quando a lição menciona sobre profecia, né? Algumas pessoas sempre fazem referências com relação às doutrinas que a ciência traz, né? E a gente tem um pequeno contraste, um grande contraste entre o que a Bíblia diz e o que a ciência aponta. Na maioria das vezes, a ciência tem teorias para descredibilizar a palavra de Deus, como teoria da criação, né? O comportamento da natureza em si, como se o mundo nascesse de uma explosão e não das mãos de um Criador. Mas quando a ciência entra nos detalhes da criação, ela acaba abrindo caminhos e mostrando detalhes da criação de um Deus, de alguém que estudou, analisou minuciosamente cada detalhe dessa criação e se desdobrou para fazer com que as coisas acontecessem. E quando a gente fala de profecia, a gente analisa a precisão de Deus, né? A gente tem profecias em Daniel, tem Apocalipse com apologia a alguns prazos onde o Senhor iria desenvolver determinados contextos históricos sobre o seu povo. E aqui na lição, a profecia que é trazida para a gente é sobre a profecia relacionada ao 40º ano, num contexto também de desobediência, onde o povo havia recebido de Deus uma recompensa, a terra prometida, a terra que manava leite e mel, mas devido ao comportamento de desconfiança do povo, como nós pudemos analisar aqui, Deus resolve, como é que eu posso falar? Ele resolve abreviar a entrada desse povo na terra prometida. E a gente tem aqui essa menção da profecia. Eu queria, Alessandra, que você pontuasse com a gente o seguinte, esse 40º ano, dentro do contexto profético que Deus havia falado para Moisés que o povo ia passar, estava relacionado a quê? Quais foram as circunstâncias, as consequências para Deus agir dessa forma, desse 40º ano, ou seja, desses 40 anos que o povo ia passar por alguma coisa para chegar em algum lugar? Como é que isso estava inserido na lição e como ela traz para a gente? A gente estudou, né? Então vai ser uma review bem rápida. Sim. Foi por conta de que foram enviados espias, né? Eles tinham chegado bem antes para ter aquela terra. Sim. Mas aí mandou os espias lá, eles voltaram e daí eles deram um relato. 10 deram relatos horrorosos da situação e 2 relatos muito bons da situação. E o povo deu ouvido
aos relatos bem ruins. Sim. Isso eu gostaria de abrir uma brecha só para um Sim, à comentário. vontade. O que acontece, gente? A gente tem um olhar muito negativista. Quando a gente não tem um olhar de gratidão o tempo todo, olhando o que Deus faz, como Ele faz, sendo grato realmente, porque aí você sai do seu contexto egoísta e olha ao redor, você fica o tempo todo olhando o que é negativo. Acredito, Hugo, que se 10 falassem bem e 2 falassem mal, ia ser o mesmo contexto. Sim, o povo ia com a minoria, Ia, né? Só por ia conta com a de ser um minoria. fato negativo. Só pelo fato negativo. Daí, nessa situação toda deles darem ouvido a essa situação, ficarem com medo, não acreditando na promessa do Senhor, e aí vem toda aquela pergunta, poxa, o povo viu tanta coisa aconteceu, de novo o povo duvidando do Senhor, né? Duvidando das bênçãos do Senhor, de como o Senhor guiava. E aí a gente discutindo lá em casa, a lição, conversando, a gente falou assim, poxa vida, o povo viu a glória do Senhor. Mas a gente também vê muitas coisas maravilhosas, e a gente tem histórias maravilhosas, e a gente também faz a mesma coisa que o povo, sabe? Então eu gosto sempre de me colocar como povo, nesse olhar. A gente está vendo o olhar de Moisés também, porque a gente vai se olhar como Moisés, mas a gente é um povo muito reclamão também, sabe? A gente é um povo medroso, um povo que Deus diz, faz e aconteça para você entrar na terra prometida, e a gente ainda está aqui nesse mundo porque a gente não faz, porque a gente fica 40 anos rodando no deserto. Aí o que aconteceu? O povo fez essa dúvida toda e tal, teve todo um contexto, então Deus falou que eles iriam peregrinar mais 40 anos, de acordo com o tempo que o povo ficou espiando a terra. Eles seria o número também de anos que eles iriam rodear a mais. O que isso quer dizer? Que a promessa teve que ser adiada por conta de uma falta de fé, sabe? Exatamente, falta de fé. Alessandra, fazendo um paralelo com os dias de hoje, né? A gente sabe que a gente está no limiar da história. A gente já está vendo já a Canaã celestial se aproximar, juntamente com a volta de Jesus, que está muito próximo, os sinais estão aí para quem quiser ver. Só que muitas das vezes a gente fica muito focado em profecias, focado nos acontecimentos políticos, religiosos e tudo mais, e se esquece de nos preparar, e se esquece de realmente focar na sua vida espiritual, na sua devoção a Deus. Porque né, Hugo, essa história poderia ter sido abreviada, se o povo não tivesse sido tão duro. Eles peregrinaram 40 anos a mais do que deveriam, por causa da incredulidade do coração deles. O povo poderia ter recebido logo a recompensa daquilo que foi prometido quando saíram do Egito, mas o que fez esse povo peregrinar e sofrer ainda mais? A falta de fé, a falta de confiança. Como a Alessandra estava mencionando aqui, eu queria pontuar com você que está acompanhando a gente, esse é o contexto onde Moisés envia espias para Cades Barneia, era a terra que Deus havia designado para que o povo pudesse entrar. E ele prometeu falando que lá você terá a terra fértil para você plantar, para você colher, uma terra que mana leite e mel, terra de fartura. Aí quando os espias vão lá e fazem isso que a Alessandra acabou de dizer, foram 3 dizendo notícia boa, ou 2 dizendo ruins, se fossem 10 ali, ou 9 falando coisas boas e 1 falando negativa, esse 1 chamaria a atenção por conta da desconfiança, da falta de fé. Não, nós vamos para lá lutar, nós vamos perder, porque esses espias voltaram dizendo que esse era o povo que estava possuindo essa terra era um povo numeroso. Será que nós vamos sobreviver no meio dessa luta? A fraqueza, a desconfiança de um povo que estava sendo sustentado pela presença do Senhor falou mais alto. Então, desse momento em que o povo fraqueja, Deus toma uma decisão junto com Moisés, de qual é? Agora vocês não vão mais lá, não entrem para guerrear, porque eu não estarei mais com vocês. Mas nós vamos falar mais disso aqui logo ali na frente, quando fala exclusivamente de Cades Barneia. E a lição continua avançando aqui, porque o nosso tempo vai embora, falando de uma tônica especial que eu queria discutir aqui com vocês dois. No meio da desobediência do povo, Patrick, no meio da infidelidade do povo, do seu próprio povo, olha só que desgosto para um pai ver o comportamento controverso do filho, né, dos filhos. Deus deixou de abençoar seu povo, Alessandra? Não, Deus nunca deixa de abençoar, apesar mesmo você sendo desobediente? Mesmo Ele dá o sol e a chuva para os justos e injustos, né? Ele é um Deus de amor, um Deus bom, mas Ele é um Deus de justiça também. Sim. Patrick, então quando você fraqueja, Deus continua te abençoando se você ainda solicitar que Ele continue abençoando, ou Ele te abandona por completo dali para frente?
Louvado seja Deus, né, Hugo? Porque Ele não é igual a gente. Oh, amém, aleluia. A gente vê, né, que os cactos, os espinhos e abrolhos foram frutos da maldição de Deus sobre a terra, sobre pessoas que realmente não obedeceram, desde o começo lá, né, desde Adão e Eva e tudo mais. Mas o que a gente olha, às vezes, Hugo, quando a gente repara num cacto? Você vê uma flor, você vê um fruto, ou seja, até no meio do juízo de Deus, da ira dele, tem misericórdia, tem graça. E a natureza fala a respeito disso. Deus, a gente tende, às vezes, a imaginar que Deus é como o ser humano. O ser humano é assim, você pisa no meu calo, eu piso no seu. O ser humano é olho por olho, dente por dente. Mas Deus, Ele está completamente fora desse joguinho. Ele é longânimo, é paciente, é amor, bondade, Ele é infinitamente bom. Ele é o contrário daqueles frutos carnais do pecado que nós temos, né? Que a gente às vezes sustenta. Fala, E Bassani. foi bem assim que Jesus veio ensinar, né? O contrário de tudo. De tudo. De tudo. Filho, olha só, não é olho por olho, dente por dente, não. Vai a segunda milha, faz diferente, dá a cara tapa e assim por diante, porque isso é muito difícil para a gente como ser humano. E daí, por isso que ele diz, se revista de mim, porque sou eu que faço por você, porque você, meu filho, não vai dar conta mesmo. Nós não temos nada para oferecer ao Senhor, absolutamente nada. São frutos insuficientes que nós produzimos. Patrick, eu selecionei aqui uma pergunta, que eu até coloquei um sinalzinho, pergunta 7 aqui, que eu queria fazer a você. No meio dessas peregrinações que o povo estava fazendo no deserto, eles continuaram sendo abençoados por Deus. Você consegue dar destaque para a gente em que eram esses pontos? E a lição foi taxativa aqui para mostrar para a gente como Deus está preocupado com os detalhes? Hugo, Ele não simplesmente esteve com o seu povo no deserto, como Ele os manteve de tudo, né, cara? Durante esse período que eles ficaram no deserto, as suas roupas não desgastaram. Para um cadinho. Você está em casa, preste atenção, pelo amor de Deus. Patrick acabou de dizer que um dos detalhes da garantia das bênçãos de Deus era que a roupa do povo... Para um pouquinho, irmãos. O povo não estava no apartamento assistindo culto online, não. O povo estava no deserto, sujeito às avarias do tempo. O pessoal não tinha um cabelo bonito, escovado com chapinha, não tinha dente escovado assim, como a gente tem, não tinha esse conforto que eu e você temos. O povo estava num contexto de deserto, de desgaste do sol, da chuva, do tempo. E o que acontecia, Patrick? A roupa não envelhecia, foi isso que você falou? Não envelhecia. Mas o que, meu filho? Pelo amor de Deus, fala para o povo. Os pés deles, Hugo, não inchavam quando eles andavam pelo deserto. O sol, o calor do dia, Hugo, também não os queimava, porque tinha uma nuvem que os acompanhava, que era apelidada, né, como nuvem da graça. Era uma nuvem que, além de derramar o maná sobre o povo, era uma nuvem que protegia eles daquele calor intenso do deserto. E à noite, que tem aquele outro problema, né, que é o frio intenso, vinha uma coluna de fogo, espantava todos os animais que estavam ali ao redor e aquecia ainda o povo. Ou seja, Deus, Ele é maravilhoso, a gente consegue ver bondade nele, até no meio do juízo, até no meio de um ato de ira dele, né, que ele teve naquele momento. Sim. Alessandra, você consegue observar como é que Deus é detalhista? Ele se preocupava com a roupa do povo que era ingrato, pecador e infiel. Ele se preocupava com os pés não se incharem numa caminhada longa nas areias do deserto, porque a gente não está falando de uma caminhada aqui do Morro do Rato que a gente está acostumado a fazer aqui na igreja, não. A gente está falando de uma jornada, irmão, são 40 anos vagando pelo deserto, e Deus sendo o provedor do povo, Deus sendo o médico, o ortopedista, para não deixar os pés deles incharem. Você se lembra de algum cuidado detalhista de Deus na sua vida? Você consegue se lembrar? Nossa, seria ingratidão, não. Deus todos os dias. Uma coisa muito pontual. Sim. Vocês sabem que eu sou fisioterapeuta, para quem não sabe, né, que está assistindo. E eu tenho o costume de ouvir sempre: suas mãos não doem? Sempre, gente. Todos perguntam. Porque eu também trabalho muito, além com a fisioterapia, com massagens e tal, e não deixa de ser fisioterapia, mas uma coisa mais pontual. E eles perguntam sempre: suas mãos não doem? Eu digo não. Você não sente dor nos braços? Você não sente dor no corpo? Não. Porque Deus me sustenta. Amém. Tenho certeza disso. Amém. Não só isso, né, Hugo? A gente tem o que comer, tem o que vestir, tem o que doar para os outros, porque Deus nos abençoa para sermos bênçãos. Isso é muito importante, gente. Deus nos abençoa para sermos bênçãos. Com certeza. A bênção tem que parar na gente, né? A gente tem que passar adiante, não é isso? Senão, se parar na gente, deixa de vir um fluxo, sabe? Porque o Senhor, nós somos a mão estendida do Senhor. Então,
todos os dias a gente ora. Eu creio que você, o Patrick também. Senhor, muito obrigado pelo dia de hoje, foi incrível. Apesar de alguma coisa sair fora de um contexto, eu estou aqui para agradecer com saúde, bem e assim por diante. Deus é muito bom. Bênção, é o cuidado carinhoso de um Deus que está vivo, reinando com olhares atentos a mim e a você aqui em pleno século XXI, no meio dessa pandemia. O Senhor continua vivo, cuidando do Israel moderno, que somos nós, eu e você, com todas as nossas lutas, as nossas imperfeições, as nossas dificuldades. Irmãos, a lição mostrou aqui para a gente que, no meio desse contexto, dessa caminhada, o Senhor continuou abençoando, e Moisés pediu a Deus que fizesse mais, que multiplicasse as bênçãos e os números desse povo, e Deus fez. Chegou um momento que a lição traz para a gente aqui, que houve a necessidade de Moisés organizar o povo de Israel, né, Alessandro e Patrick? Assim como nós somos organizados aqui como igreja, o povo de Israel no deserto era a grande igreja de Deus, era o povo escolhido do Senhor, e Deus queria manifestar a sua glória através deles. Foi então que Moisés, instruído por Deus, teve que dividir o povo em tribos e dali então elencar os líderes dessas tribos, para que o trabalho de julgamento, o trabalho eclesiástico acontecesse. Você imagina um líder só para dominar milhões de pessoas? Praticamente que seria muito impossível, muito difícil das coisas saírem com eficácia. E a gente observa que Deus, em meio a todas as circunstâncias, ainda concedeu a Moisés a sabedoria vinda dele para instruir e levantar líderes em meio ao seu povo para colaborar com essa administração. Alessandra, ainda hoje, essa organização, ela está presa só ao tempo de Israel e às tribos, ou ela precisa estar implantada nos nossos dias atuais? Totalmente implantada, Hugo. Não tem como um líder só ficar sobrecarregado. É para que tudo flua de forma plena que Deus faz esse apelo a Moisés, dá esse direcionamento, e ele nos dá esse direcionamento ainda hoje, porque nós temos variedades de dons incríveis na igreja. Com certeza. E daí, tendo bons líderes, pessoas que fazem acontecer, sabe? Essa variedade e essa organização é tudo fruto do bom e santo Espírito de Deus fluindo conosco. E isso precisa realmente acontecer para que vá para frente, para que evolua, né? Então não pode ficar engessado, preso a uma liderança somente. Isso, Patrick, então nós hoje, nos nossos dias, nós precisamos de uma igreja organizada, com multiplicidade de dons, para que as pessoas consigam ter voz ativa, ocupar uma função no ministério de Deus. Isso se aplica ainda assim às igrejas do século XXI, ao povo de Deus? Com certeza, Hugo. Uma das regras, das diretrizes para o povo de Deus, né, uma que está lá em Coríntios, que fala ordem e decência. Tudo que a gente deve fazer para Deus deve ter ordem e decência. Ellen White chega ao ponto de falar que a primeira regra do céu, a primeira lei do céu é a ordem. Ou seja, tudo tem, ela também comenta, né, que cada passo que Jesus deu aqui nessa terra, cada local que ele ia, cada ponto que, por mais aleatório que parecesse ser, era planejado, era organizado pelo Espírito Santo. E a gente entende que assim deve ser também na nossa vida. Com certeza. Porque se a gente tiver uma vida desorganizada, a gente desonra o nome de Deus. E é basicamente isso. Se aplica ainda aos dias de hoje, né, Alessandra? Exatamente. É bem assim mesmo, a gente vê isso na natureza. Como a natureza flui de forma organizada, apesar de tantos anos de pecado, de tanta coisa que veio deteriorando ao longo de milênios, mas ela é uma natureza organizada porque o Deus, o projetor, a mente intelectual é organizada, é planejadora, ela gosta que tudo gire num circuito de abençoar, ser abençoado, organizado e fluido, gente. Quando é organizado, é fluido. Reflete o caráter do Criador, né? Muito. Sem dúvida. Amigo querido, nós estamos chegando ao final dessa recapitulação da lição, mas eu vou pedir para você ficar um pouquinho mais, porque a gente ainda tem 2 tópicos importantes para analisar. Agora nós vamos voltar aqui ao que nós falamos no início sobre Cades Barneia, onde Deus manda um povo, apresenta ao povo o local onde eles iriam se instalar, uma terra fértil que estava ocupada, mas que precisaria ser guerreada, precisaria ser batalhada para que então o povo desfrutasse dessa terra. Mas existe um detalhe nisso aí. O Senhor não estava confiando nos homens fortes de Israel, na força do seu povo. Ele já estava dando vitória, mas estava convidando o povo para ir para a guerra, para ir à luta, mas ele iria dar a vitória ao povo. Como nós pontuamos aqui, a desconfiança,
a infidelidade, a falta de fé, fez com que o povo se abreviasse do desfrute desse momento, dessa terra que Deus havia preparado para o povo. E essa falta de confiança, de credibilidade, de fé no Deus de Israel, fez com que o povo começasse a rodear ali por 40 anos no deserto. E dentro desse contexto, a lição apresentou para a gente aqui em Números, no capítulo 14, um momento onde Deus fala num diálogo com Moisés. Moisés, até quando esse povo vai ficar desconfiando da minha palavra? Até quando esse povo vai agir com infidelidade? Eu irei exterminar esse povo da terra. O cadáver desse povo vai perecer, vai ser colocado ali naquele deserto, e eles não vão desfrutar da terra prometida. Nem você. Aí você imagina Moisés no meio disso tudo, ele, pô Senhor, nem eu, mesmo sem ter culpa. Olha só a referência do líder que é consagrado, abnegado, como a Alessandra apontou aqui, Patrick, desprovido de si, mas preenchido pelo Espírito Santo de Deus, mesmo sofrendo uma repreensão que não era dele, um pecado que não era dele, era do povo ao qual ele liderava, Moisés continuou ali em submissão, atendendo e obedecendo os requisitos de Deus. E aí Deus fala para Moisés, eu vou destruir, eu vou exterminar esse povo que não acredita em mim, que não segue as minhas ordens. E aí, Alessandra, a gente vê agora Moisés entrando num diálogo com Deus, que a gente pontuou lá no comecinho, da intercessão. Qual foi o argumento de Moisés com Deus para convencer a Deus a não exterminar esse povo que ele mesmo havia libertado do meio do Egito? Hugo, ele foi bem ousado. Eu vejo Hugo como Moisés. Quem sou eu? A misericórdia. Não, assim, porque Hugo tem umas articulações muito boas, né? Você vê que Moisés, ele usou de uma inteligência e uma articulação ali com Deus. Daí ele falou assim, Senhor, olha só, o Senhor vai matar esse povo, que o Senhor prometeu a terra, que todo mundo soube que o Senhor era libertador, tirou do Egito para morrer aqui, vão dizer que o Senhor não teve capacidade de levá-los até essa terra prometida, exterminou o povo e acabou. Como que vai ficar o seu nome, né? Nossa. Como é que vai ficar o seu nome desse povo que o Senhor levantou para ser o seu nome, né, escolhido, né, para ser glorificado e tudo mais? Então ele foi e pontuou isso com Deus inteligentemente. Achei muito legal a parte inteligente dele. E Deus falou, olha, por conta da sua articulação, né, da sua palavra, que eu achei interessante, achei achei bom o seu argumento, eu não vou destruir o povo não, tá? Mas assim, eu vejo como o Patrick disse, Deus mais uma vez, né, dando aquela prova em Moisés, né? Será que ele vai se colocar novamente, como ele se colocou lá na primeira vez, né? Quando houve aquela situação que ele disse, risca meu nome aí, né? Então Deus vai e faz essa consideração e houve mais uma vez Moisés se colocando como o povo, apesar do povo e apesar de não estar fazendo aquilo, ele se coloca, ele intercede novamente, ele se põe na posição de Jesus, né? Você colocou no lugar do intercessor, do né? intercessor. Achei muito interessante, ele foi bem legal, bem ousado e, como você disse, uma pessoa cheia do Espírito de Deus para fazer isso. Imagina só, Patrick, que coragem a Alessandra acabou de destacar aqui a estratégia de Moisés para argumentar com Deus. Olha só, como é que um ser pecador vai traçar uma estratégia, ainda mais uma estratégia de inteligência, para argumentar com a fonte da inteligência, a fonte do conhecimento? Que coragem, Deus provando o seu líder ali, que ele mesmo instituiu, que ele deu inteligência e soberania, para poder contra-argumentar com Deus, para falar, Senhor, como é que o Senhor vai destruir aquilo que o Senhor criou, aquele povo que o Senhor libertou? O que as outras nações vão olhar, como a Alessandra também colocou? Eu não sei se eu teria essa coragem, não sei se você teria essa coragem, não sei como é que seria, a gente é tão pequeno, como é que eu vou argumentar com o Criador do Universo, que já está à frente do meu pensamento? Eu não consigo imaginar. Hugo, Deus se limitou e se autocondicionou, né, a atuar na humanidade através de nós. E naquele momento ali, Moisés estava sendo um representante dele para o povo. Ou seja, Moisés, através daquela atitude ali, ele poderia se tornar, como se fossem níveis que Moisés ia passando a cada provação que ele ia tendo. Cada prova que ele ia passando ali, Deus meio que ia promovendo ele. Não sei se tem uma hierarquia, vamos dizer assim, espiritual em que a gente passa, mas, cara, Moisés, ele foi o nome dele se tornou, o mais famoso hoje entre os judeus, né, porque ele escreveu a Torá. Sim.
E realmente, cara, foi algo fantástico essa resposta, essa argumentação que ele deu, algo que ninguém esperava, e não é à toa que realmente o nome dele está firmado aí na história como um grande líder, como uma espécie de Cristo, como você falou também, né? Que se intercede pelas pessoas. Com certeza. E daí a gente vê mais à frente na Bíblia que Deus fala assim: vem, arrazoei comigo. Vem, conversa comigo, debate comigo. Deus quer ser humanos inteligentes que conversem, porque Ele está atento, querendo ouvir a minha opinião a respeito. Não quer dizer que a minha opinião tem que prevalecer em relação à dele, mas Ele gosta de ouvir o meu desejo, o que está no meu coração. E às vezes a gente coloca um Deus muito distante, muito distante, a qual você não tem acesso, e não é bem assim. Verdade. Verdade. Isso é muito interessante. É você ver que Deus instiga a sua criatura, o seu povo, a ter relacionamento com Ele. Era isso que Ele queria ter com Moisés. Você acha realmente que foi Moisés que convenceu o Senhor de não destruir o seu povo? Claro que não. O Senhor queria que houvesse relacionamento do seu povo com Ele, do seu líder ali, o seu representante com Ele. E o mesmo se aplica a nós hoje. Você tem separado o seu tempo para conversar com Jesus sobre os problemas da sua vida? Você tem separado o seu tempo com Jesus para conversar sobre os dilemas da sua família, sobre os seus sonhos? O Senhor quer ouvir dos seus lábios, querido amigo. Ah, mas Hugo, Alessandra, Patrick, o Senhor já sabe o que se passa no meu coração. Não tem problema, Ele já sabia o que Ele mesmo iria fazer com o povo de Israel, mas Ele quer ouvir dos seus lábios. Ele quer ver você se dirigindo a Ele para pedir, para abrir seu coração, para contra-argumentar, falar, conversar de você, embora Ele já saiba de tudo. Ele quer fomentar no nosso coração o relacionamento, porque Ele é amor. E a lição finaliza aqui, falando sobre a iniquidade dos amorreus. Era um povo que recebeu a invasão de Israel, né, em uma das terras, e toda vez que Deus chamava o povo de Israel para entrar numa terra, era um chamado para ser vitorioso, porque não era o povo que tinha melhor arma e tinha o melhor desempenho nas lutas, é porque o Senhor se fazia com eles e eles venciam a batalha. E algumas pessoas pegam contextos da Bíblia, e isso é comum, a gente já deve ter ouvido, eu acredito que você em casa deve ter ouvido falar sobre isso. A Bíblia, quando menciona aqui no contexto de 2 Timóteo, de Deuteronômio 20:10, quando o povo de Israel entrava numa batalha para tomar uma terra, qual era a ordem de Deus? Exterminem, eliminem todo o povo, adultos, crianças, idosos. E algumas pessoas dizem que essas histórias que a Bíblia traz, desses conflitos principalmente, não são verdadeiras. E a lição mencionou isso para a gente de forma bem clara. Irmãos, toda a Escritura, ela é inspirada por Deus. Você conhece, Alessandro, algum livro da Bíblia que não foi inspirado pelo Senhor? Você conhece algum livro da Bíblia que não foi Deus que inspirou? Toda a palavra é inspirada por Deus. Então tudo que está ali aconteceu. E existem coisas que não são reveladas para nós. A nossa mente é muito limitada para entender. Nossa, como é que Deus permitiu crianças inocentes, idosos, talvez que não tivessem culpa, de serem mortos à espada quando Israel invadia? Amigo querido, no céu, nós vamos ter uma eternidade inteira para tirar as nossas dúvidas perto do trono do Senhor. Existem coisas que a nossa mente aqui não consegue imaginar, não consegue entender, e não é de nossa competência querer aqui entender os mistérios do Senhor. O que nós somos convidados a entender é que o Senhor Deus se inclina a um líder para orientá-lo, para dar sabedoria, se inclina com os seus liderados, o seu povo, para organizá-los, para abençoá-los. Então nós observamos aqui na lição dessa semana, que o povo, mesmo em meio a uma desobediência, tinha o cuidado do Senhor nos mínimos detalhes. O líder tinha paciência e sabedoria, porque o Senhor era com ele. Nós analisamos aqui o perfil de Moisés como líder, abnegado, intercessor, e Deus organiza a sua igreja hoje para que nós repliquemos tudo isso em continuidade ao povo de hoje. Eu sou uma ovelha aqui, nós somos uma igreja, Alessandra e Patrick. Nós precisamos de líderes hoje. O convite que Deus faz para mim, para você, para quem está junto com a gente em casa, é que nós precisamos interceder por alguém nas nossas orações. Como você mesmo falou, quando Deus manda uma bênção para mim, a bênção não é com fim em mim mesmo, é para eu repassar, é para que quando eu fui abençoado, eu preciso ser bênção na vida de alguém. Então, para a gente concluir aqui, eu vou dar aqui 30 segundos para cada um pontuar aqui o que mais chamou a sua atenção na lição dessa semana, para fazer um fechamento, para a gente encerrar essa nossa escola sabatina em comemoração aos 168 anos. Patrick, faça suas ponderações aí dos pontos que nós conversamos para a gente poder finalizar. Hugo, é sempre importante a gente lembrar em nossas orações que aquilo que a gente pedir em nome de Jesus, a gente vai conseguir. Amém. E Moisés, ele era uma pessoa que vivia para a honra e glória de Deus, e o argumento que ele usou
foi a exaltação da honra e da glória do nome do Senhor. E tudo que a gente pedir que tiver essas características, que também tiver o cunho de intercessão pelo próximo, que tiver o objetivo de levar o amor de Deus, expandir o reino, se a gente perseverar em oração, Deus vai nos conceder. Amém. E é essa a tônica dessa lição, né? Que a gente possa ser como Moisés, como Cristo, e cada dia mais perseverar para ter as bênçãos do Senhor, e não abandonar, né, Hugo, as pessoas que estão sobre os nossos cuidados, os nossos liderados, né, que a gente Com certeza. Com E certeza. A gente é tem que isso. aprender com o exemplo de Moisés em todos os detalhes também, né? Alessandra. Então, Hugo, acho que vocês fecharam muito bem. Eu só gostaria de pontuar uma coisa que veio à minha cabeça, na questão da intercessão e dos pedidos também que você comentou, do nosso desejo de conversar com Deus. Apesar dele conhecer o nosso coração, pessoal, a gente tem que lembrar que um universo inteiro nos assiste. E que Deus só pode fazer aquilo que eu peço para Ele. Então, peça. Não esqueça, peça. Peça para Ele. Ele conhece o seu coração, mas fale para Ele, para que Ele possa agir. Para que Ele possa agir perante um universo inteiro. Por isso, interceda por aquele seu amigo que nem sabe que está perdido. Interceda por ele, porque o universo precisa entender. Os anjos, todos que nos assistem, precisam entender que o Senhor vai lá fazer uma diferença naquela vida, porque eu pedi por ela, porque o Senhor está ouvindo o meu clamor. Então, peça. Converse com Deus, crie relacionamento com Ele. O segredo de Moisés não era mais ou menos do que a gente. O que a lição quer dizer é, Deus precisa de pessoas como Moisés, Deus precisa de você. Ele quer ter relacionamento com você, Ele quer ter uma pessoa que interceda pelo povo, que tenha senso de missão, que espere o reino. Ele deseja isso, então Ele precisa conversar com você e você com Ele. Verdade. Para que as coisas possam ser fechadinhas, sabe, Hugo? Para que a gente tenha o desejo. E o convite é, viva comigo aqui. Porque a gente não tem que esperar recompensa no céu. O viver com Cristo é aqui. Você vai ver que sua vida vai ficar mais agradável. Até no momento de dor, porque era assim que os discípulos suportavam, porque eles entendiam e viviam com Cristo aqui, e não esperavam para conhecê-lo lá no céu. Aqui é só Ele um já estágio. conhecia, ele já conhecia aqui, lá só era para poder, tipo assim, vamos desfrutar mais, cara a cara, tete a tete, vai ser legal, vou te conhecer pessoalmente, e reconhecer em você o meu Salvador, porque eu já reconheço aqui, esse é o segredo, né? Aqui é uma caminhada, é o prefácio para a grande eternidade. Amigo querido, nós queremos agradecer a sua companhia, agradecer porque você está aqui com a gente nessa escola sabatina, e quero dar um destaque importante para você nesse guia de estudos que nós tivemos a oportunidade de estudar ao longo dessa semana. Lembre-se e espere. O povo deixou de desfrutar da bênção imediata do Senhor por desobediência, mas precisaram aprender a esperar no Senhor. A lição também mencionou aqui que Deus luta por você. Deus lutou pelo povo de Israel a cada momento que eles tinham que invadir uma terra. E era o Senhor quem dava vitória a cada um deles. Deus cumpre as suas palavras. Nós vimos aqui através das profecias que elas se cumprem e Deus é preciso. Tanto é que a Bíblia, a palavra do Senhor, continua com profecias que vão se cumprir e já deixou aqui relatos claros do que o Senhor fez no passado e do que Ele ainda fará por nós em nossos dias. E que o Senhor é graça e justiça. Mesmo em meio à desobediência e à infidelidade do povo de Israel no deserto, Ele continuou cuidando dos detalhes, como nós vimos aqui. Ele continuou instruindo, amparando o seu povo até a terra prometida. E conosco não é diferente. O Senhor quer convidar a você, a mim, a todos nós que estamos aqui, a sermos homens e mulheres do Senhor, a sermos líderes que nos preocupamos com o próximo, para sermos canais de bênçãos do Senhor na vida dessas pessoas. E o que nós estamos esperando? Assim como Moisés recebeu de Deus os frutos da personalidade, da paciência, da abnegação, da intercessão, Ele quer operar em nós cada um desses frutos. Que Deus abençoe você, que Ele faça renascer no seu coração os frutos do Espírito, para que muito em breve estejamos com Ele nas mansões celestiais. Eu quero convidar você agora a ficar de pé, eu vou convidar os meus amigos a ficar também, para que nós vamos agora falar com o Senhor, pedir a Ele para que nos abençoe. Então, Patrick, você pode orar para a gente então, para a gente encerrar esse momento? Com certeza. Oremos. Oremos. Deus eterno, Pai querido, louvado e engrandecido, Senhor, seja o Teu santo nome.
Obrigado, Senhor, por essa maravilhosa lição, pela oportunidade que temos, Pai, de aprender um pouco mais sobre Ti, sobre as Suas misericórdias, sobre a Sua infinita e sábia palavra, Senhor. Amém. Deus querido, que o Senhor possa nos ajudar a sermos como Moisés, a sermos como tantos outros personagens da Bíblia, Senhor, que eram homens sujeitos aos mesmos pecados que nós, como Elias, por exemplo, mas assim, mesmo assim, Senhor, foram pessoas que fizeram obras poderosíssimas, Senhor, pelo Teu poder e pelo Teu nome. Deus querido, por favor, abençoe nossos familiares, esteja conosco, Senhor, nos ajudando no decorrer dessa lição, que a gente não venha desanimar de estudar, que o Seu Espírito Santo sempre nos lembre, Senhor, porque é um maná preciosíssimo, Pai, esse. Deus, e é isso, Pai, que lhe pedimos, é isso que lhe agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Até o próximo sábado na Escola Sabatina, se Deus quiser. Deus te abençoe. Feliz sábado.